Vamos lá, pessoal, vamos lá. Como chamar aquele que sequer leu o que pretende censurar, mas possui inteira versão premeditada, bem ao estilo inquisidor da censura? Pois é, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, admitiu ter censurado o livro O Avesso da Pele, aquele que andou aí nos noticiários e tudo mais, escrito pelo Jefferson Tenório, sem sequer ter lido o livro. É mole, cara. O Caiado ainda disse que a obra premiada com o Jabuti não é educativa. Só levou o Oscar da literatura brasileira. Tá começando mais um plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou aqui com a minha parceira, grande Dai Oliveira. Salve, Dai, diretamente de Salvador. Olha ela aí. Olá, salve, salve. É uma vergonha ouvir o Caiado dizer um negócio desse, né? A gente não espera muita coisa do Caiado, mas é o que ele faz, né? O que ele faz de melhor, inclusive. E olha que ele se orgulha de ser técnico, de ser médico, etc e tal. Então, a gente já tem algumas semanas aí vendo O Avesso da Pele, que é um livro, como você falou, que recebeu o Oscar da literatura brasileira, o Jabuti, em 2021. É simplesmente um livro, o Jabuti é realmente o prêmio máximo da literatura brasileira, então, assim, não faz sentido este livro ser censurado. E o Caiado, ele simplesmente deu uma entrevista para o UOL falando, não, eu não li, mas o trecho que eu li, ele dizia coisas muito absurdas relacionadas sexuais, etc e tal. E aí você para pensar sobre quem é o Caiado, né? Aquela pessoa, um médico que se diz intelectual, mas que não passa da primeira página, ou não passa da página número 30, que ele viu um print ali da imagem, e ele deduziu que todo um livro que fala de um tema altamente pesado, que é O Avesso da Pele, para quem não pesquisou ainda, é um livro que traz a relação de racismo estrutural, violência policial, e também perpassa algumas nuances sobre, por exemplo, um homem negro com uma relação com a mulher branca, a hipersexualização do corpo do homem negro, e é justamente essa hipersexualização que choca tantas pessoas, né? Quando se pensa no falo do homem negro, nos músculos do homem negro, e é uma crítica que o autor trouxe, uma reflexão também, mas que muitas vezes o debate fica cerceado e limitado apenas a isso. O livro seria destinado para um público do ensino médio, não seria para crianças, como muita gente também vem difundindo. E aí a gente tem a entrevista do Caiado no UOL, que é uma entrevista bem legal, a gente vai passar ela praticamente toda para vocês verificarem com a gente vai comentando, porque ela vale muito a pena de ser vista. Vamos lá? Vamos nessa, tá na tela. Esse primeiro tom da retirada desse livro. Realmente, eu até eu ler aquilo que está lá, eu não acreditava. Eu não posso imaginar que aquilo seja censura. Aquilo é promiscuidade plena. Aquilo ali não tem nada de educativo. Aquilo ali é um absurdo. Aquilo que está ali publicado. Quer dizer, o que se quer chegar com um texto daquele na formação de uma criança? Aonde quer chegar com aquilo? Nossa, mandou em 30 segundos, já mandou mais 7 bolas fora, assim, né? Não era para criança, mal leu o negócio, né? Exatamente. E um outro ponto que ele também fala é que aquilo ali não é educativo, mas a partir de que ponto de partida ele está falando sobre educação? Não. Né? Ele não leu o livro, e ele vai assumir isso daqui a pouquinho. Não, é um comentário totalmente ideológico, né? Dá para ver. Tava lá no dia 25 junto com o Bolsonaro, vamos ver. Temos churros ali colocados como se isso fosse método educativo. Então, quer dizer, isso é exatamente distorcer a educação e querer que as crianças sejam analfabetas, ao invés de ter cuidado com ela para explicá-las, saber o que é português, ensinar o português, ensinar história, geografia, matemática, tá certo? Aos nossos alunos. Nossa, viajou, né? Isso aí é realmente algo Sim. que... Já não tá falando nada com nada, né? Já foi para uma baboseirada ideológica aí, nada a ver, né? Já nem tá falando mais do pra livro. Essa galera... Não, é importante pontuar, para essa galera, literatura não deveria ser ensinada assim como sociologia, filosofia nas escolas. Literatura não deveria existir. Para ele é só gramática, que é português, né? De maneira nenhuma, eu admito aqui no meu estado. E tanto é que a secretária foi a primeira que imediatamente recolheu todos esses livros. Fernando, me permita fazer uma material observação pedagógico nisso. Isso aí tem material de revistas de promiscuidade. Aí tudo bem. Aí é outra coisa. Uma obra literária premiada.
é outra. Bom, eu não sei quem é que foi, eu não sei quais foram os jogadores para dar isso aí um prêmio. Ele ainda desqualifica os avaliadores do Jabuti. Tanto pela técnica, né? O senhor falou aqui, eu sou médico, na época da pandemia, né? Eu sou médico, não podia fazer outra coisa senão ser a favor da vacina, do isolamento social e tal. Esse livro foi adotado como livro didático, aliás, no governo Bolsonaro, por uma comissão, não caiu do céu. Isso foi analisado, o MEC adotou como um livro didático e o senhor fala de promiscuidade, se for analisar por esse aspecto, temos que mandar queimar o livro Capitães de Areia, do Jorge Amado, né, que é recomendado pelas professoras na sala de aula e tal. E há outras coisas no livro. O livro não é promiscuidade. Esse você também não leu, né, Caiado? Naquele nível da pele, dos órgãos, das genitálias, daquele nível, onde é que tem ali alguma obra literária ou que tem ali alguma formação pedagógica? Por favor, Josias, isso não existe ali. Aquilo ali é algo assim que é chulo, é negócio assim, total desrespeito, tá certo? Com aquela criança que vai se sentir até constrangida. Criança, vamos repetir, uma explicação para o pai de onde aquilo está escrito ali. Parece, tipo assim, que ele tá vendo uma coisa do Nelson Rodrigues, né? Parece que ele tá, tipo assim, né? Sei lá, enfim. Ele ainda, nesse vídeo, ele ainda fala que não leu o livro, né? Ele ainda fala que não leu o livro, exatamente, porque ele continua insistindo. Por exemplo, o Capitão de Areia do livro do Jorge Amado, pronto, eu posso inclusive falar uma coisa que as pessoas vão querer me matar depois, mas o Jorge Amado, um homem altamente conservador, um homem altamente machista e ainda é racista. Conceição Evaristo, ela tem alguns escritos em que ela fala sobre a representatividade, representação na literatura, a autorrepresentação. Conceição Evaristo, para quem não sabe, é uma autora mineira, uma mulher negra, acadêmica e doutora em letras, e ela fez alguns escritos acadêmicos também. E nesse escrito ela cita alguns autores que são cânone literário, que também eles são racistas. Eu acho muito importante pontuar isso, porque tem um trecho de Gabriela Cravo Canela mesmo, que Seu Nassib fala que Gabriela é uma mulher para forno, cama e cozinha, sabe? Então, assim, são escritos que, poxa, não fala de falo, mas ele automaticamente coloca uma mulher como uma serviçal da cama e uma empregada, uma escravizada ali, para os prazeres que ele queira. As palavras podem mudar, mas elas estão ali. E a gente vem com uma cultura contra-hegemônica, antirracista, que, inclusive, o Avesso da Pele também trata de violência policial e no final, uma morte. Numa linha ali de escrevivência, uma linha que a Conceição Evaristo segue, por exemplo, que é uma escrita através de vivência, uma escrita através de dor. Mas o Brasil bolsonarista da extrema-direita não admite que a educação ela seja contra-hegemônica, que a educação ela seja pensada para libertar, que seja pensada numa linha de reflexão, como ele fala, mas a gente tem que ensinar português, história, porque para ele a lógica da educação é aquela de gramática mesmo. É do trabalho, né? É aquela de sintaxe, exatamente. É uma lógica de Taylor, né? De apertar parafuso e está tudo certo para ele, não é uma lógica de reflexão. E quando ele parte disso, ele vê que, olha, esse livro não me interessa, eu não vou nem fazer questão de ler. Eu não vou nem ler, por exemplo, 100 páginas para identificar se eu quero ou não. Ele só utiliza o termo crianças para falar de adolescentes. E esse livro não é destinado a crianças de 10 anos, por exemplo, são adolescentes. E ele coloca todo mundo na mesma seara de que não vale a pena ler, porque tem palavras que ele desqualifica e diz que não vale a pena para aquele público. E é interessante que o Josias até fala com ele, você leu? E aí é justamente quando ele fala, não, eu não li, eu não consegui ler, mas ele não conseguiu ler, gente, e censurou. Não, E é isso. Não, tá louco. Dá pra gente ver bem claramente, né, nessa resposta dele aqui, né, Dai, que é um alarmista ideológico, né? Não leu nada, não quer saber de nada, falou, não, é só baixo calão, é só bibibi, bababá, tipo assim, como se todo livro fosse sobre isso, tudo mais. Depois ainda, tipo, ao entender que o livro é um livro qualificadíssimo, né, tipo, ganhou o prêmio Jabuti, o nosso Oscar da literatura, né, em língua portuguesa brasileira e tal. E aí
tenta desqualificar né, de alguma forma, desqualificar aí a banca que deu esse prêmio, né, pro livro, mas e também ele, além de jogar no lance no colo das crianças e tal, que era um livro que era pro ensino médio, ele ainda esconde o fato do livro ter sido aprovado no governo Bolsonaro, né? Ele que tava lá em cima, então, tipo assim, esquece exatamente das coisas que não pode falar, né? Então deixou ali quietinho. E eu acho que tem uma outra coisa também, Dai, que é assim, esses caras, eles fazem muita questão de falar que são médicos. Nossa, olha como eu sou formado, né? Existe um bacharelismo muito grande ali, todo um elitismo, né? A partir dessa ideia. E se tem um erro que a gente cometeu também, né, o Brasil como um todo, é a má formação das elites, né, cara? Porque esses caras não são elite de nada, né? A elite no Brasil é elite econômica, a galera que ganhou dinheiro e tá lá em cima porque ganhou dinheiro, não é uma elite intelectual, né? Então, se fosse, Dai, se você fosse falar em nome de 10 obras do Jorge Amado, ele não saberia nenhum. Com toda certeza. Então, tipo assim... É como Gessé de Souza chama, né? Aquela chama de elite do atraso. Não é elite acadêmica, não é elite qualificada. E não é nenhuma elite de vivência, de que se propõe a viver, não. Eles ficam na estagnação e negando tudo que é diferente do que eles querem pensar, né? Do que é o outro. Então, galera, é isso, né? O Avesso da Pele é o livro aí que tá, enfim... nos trendings aí, né, mundiais aí, até porque esse tipo de censura é algo que tem tudo a ver com a extrema-direita e eles, de alguma forma, tentam travestir isso dentro de uma moralidade ali, totalmente difusa, falando sobre, assim, falando de qualquer jeito, sobre qualquer coisa pra tentar justificar o injustificável. Quer censurar e não leu, irmão. A realidade é essa, não tem pra onde correr, né, Dai? Exatamente, mas só vale lembrar uma coisa que é bem importante. Desde quando começou esse processo de censura ao livro, as vendas aumentaram em 400%. Então, isso é positivo, porque as pessoas estão lendo. Então, leiam realmente autores qualificados, leiam autores negros, leiam pessoas diversas, até porque a gente tem uma indústria aí de literária e cultural que muitas vezes só passa para a gente o mesmo de sempre, né? O cânone, aquele autor ali que todo mundo já está batido. Então, é sempre bom ter essas polêmicas também para a gente entender essa diversidade. E cuidado com essa galera que diz, não li, não quero ler, não vou ler nunca, porque não se faz isso. Até para censurar, até para criticar. Censurar, na verdade, não deve censurar nunca, né? Mas até para criticar, a gente precisa ler. Eu tive que ler Jorge Amado, gente, para criticar. Tá aí. E pra gente, né, revolucionar, a gente tem que ser melhor que eles, né, Dai? Tamo junto. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Um salve aqui, o nominal, a Jefferson Tenório, o grande autor aí do Avesso da Pele. As palmas aqui do estúdio do Meteoro pra você. Falou? Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta com mais um plantão. Valeu, Dai. Valeu.